Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 655 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você está inscrito no canal, gosta do conteúdo das lives, das entrevistas, temos 2 amanhã, muito interessantes que estamos gravando para disponibilizar para vocês, indique o canal a uma amiga, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Você, além de estar inscrito, você pode ser um apoiador do canal. Ou seja, o que é ser um apoiador? Tem 2 formas de ser apoiador. E por quê? Fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. E não me canso de dizer, porque é uma realidade, nesse ano de 2022, que é fundamental para a nossa história. Se não acertarmos bem o dia 2 de outubro, vamos virar uma república bananeira, hein? A coisa não vai ser fácil, né? Então, indique, dá uma olhada, seja um apoiador do canal, tem 2 formas, é muito tranquilo, tá bom? Você perde 2 minutos para fazer isso. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos lá, li todo o noticiário, acompanhei. Queria primeiro, claro, a situação da Ucrânia e Rússia, né? Muita tensão ali na fronteira, e eu disse no Jornal da Cultura semana passada, e vocês são testemunha, e o arquivo também é testemunha, que ia terminar como? Provavelmente vai terminar as 2 regiões com maioria étnica russa, né? Vão proclamar sua independência e vão ser incorporadas pela Federação Russa. Vão pedir claro, primeiro eles proclamam a independência, depois pedem para entrar na Federação Russa, são aceitas e a vida continua. Ou seja, eu tinha dito que haveria mais uma secessão do território da Ucrânia, assim como ocorreu com a Península da Crimeia, né? E, pelo andar da carruagem, acho que acertei mais uma vez. Vamos esperar que a possibilidade de conflito, o número de tropas na fronteira, algumas tropas russas, algum estímulo entre 100 e 150 mil soldados, um poder de fogo fabuloso, que seja interrompido. E aí é o preço que se paga na história, né? A história é assim. E para a Ucrânia, se for fazer as contas, já que ela vai estar sozinha, não vai ter apoio da OTAN, dos Estados Unidos, de estados vizinhos, de ninguém. Seria aceitar essa secessão. Aí tem o outro lado, porque precisa entender historicamente o acontecimento. A Rússia reivindica esses 2 territórios, que seriam supostamente de maioria étnica russa. Por quê? Na época da União Soviética, houve muitos deslocamentos populacionais de russos para outras repúblicas não russas. Veja que ali, vizinho às repúblicas baltas, tem a cidade de Kaliningrado, que acabou que faz hoje parte da Federação Russa. Foi aqueles deslocamentos populacionais, e com a desagregação da Rússia, em 1991, 92, naquela situação complicada, né, acaba gerando situações como essa, que são muito difíceis. E um ponto importante a lembrar, e curiosamente, porque se nós formos pegar o final da Primeira Guerra, como o início desse processo de forma mais efetiva, termina a Primeira Guerra Mundial e é destruído o Império Austro-Húngaro, né? Viena era a capital de um grande império, tinha mais de 10 nacionalidades. Tudo aquilo se desagregou e a Áustria ficou um pequeno país. O Império Turco-Otomano, idem, né? Ficou a Turquia. O Império Turco-Otomano se dissolveu. Curiosamente, o Império Russo não se dissolveu graças à União Soviética, veja, criada em 1922, porque você tem a Revolução de Fevereiro, 1917, Revolução de Outubro, uma chamada, entre aspas, Revolução Democrática Burguesa, a outra Revolução Socialista, começa a Guerra Civil, brancos versus vermelhos, né? Vai até mais ou menos 1921,
No ano seguinte, é criada a União Soviética, né? A Ucrânia passa a ser uma das repúblicas soviéticas. E a tensão nesse período na Ucrânia foi enorme entre bolcheviques, né, que é o governo russo, anarquistas, é bom lembrar que o movimento anarquista era muito forte na Turquia, vamos lembrar o caso Nestor Makhno, Exército de Máquinas Vermelhas, e um ultranacionalismo ucraniano, que na Segunda Guerra vai apoiar até o nazifascismo alemão, que também lutava pela independência da Ucrânia. O Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, nesse momento, criador e primeiro comandante do Exército Vermelho, vai destruir os anarquistas, derrota os ultranacionalistas e impõe o poder soviético na Ucrânia, que era parte do Império Russo e fica parte e faz parte como república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí a vida foi seguindo até chegar esse momento. Quer dizer, o que eu disse na semana passada vai ocorrer, a situação é essa. Ou reconhece uma situação dessa, ou vai para um conflito que você não sabe as proporções, né? Queria destacar um fato muito rápido, que também eu comentei hoje no UOL, que é uma situação anômala, né? Vamos pegar como referência Folha de São Paulo, isso está na Mônica Bergamo, agora eu vi, saiu à tarde, Republicanos é o partido da Igreja Universal, se chama Republicanos. Os partidos aqui não batem com o nome, mas vamos lá. Republicanos convida, não é convidam, porque é o partido convida, está correto. Republicanos convida Datena para o Senado e Bolsonaro telefona para que ele apoie Tarcísio em São Paulo. A ligação do presidente teria sido, de acordo com Mônica Bergamo, no sábado, um dia antes, o partido se reuniu com o ministro da Infraestrutura, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. Aí está dizendo assim que antes teve um bate-papo com o Russomano, tudo segundo a matéria, não significa que necessariamente o Datena concordou, aceitou, conversou, isso de acordo com a informação, tá? Em um movimento paralelo, tal, parará. Mas é bom lembrar, de acordo com a Mônica Bergamo, o Datena teria sido consultado a ser candidato ao Senado na chapa do Tarcísio, né, candidato do Bolsonaro ao governo do Estado de São Paulo. Nem sabe qual é o Estado de São Paulo, não tem qualquer ligação com o Estado de São Paulo, mas é candidato ao governo de São Paulo. Reforça a minha tese da falência das elites políticas, tá? Aí, mais à frente, ela diz o seguinte, esse final eu acho fantástico. O pedetista está se referindo a Carlos Lupe. Um dia antes de conversar com o Bolsonaro, por exemplo, ele, Datena, segundo a Mônica Bergamo, recebeu um telefonema do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. O pedetista sondou o apresentador sobre a possibilidade de se candidatar ao governo de São Paulo, apoiando Ciro Gomes à presidência. E falou também sobre a possibilidade de uma candidatura a vice do Ciro Gomes. Então, o primeiro convite, ser senador na chapa do Tarcísio. Segundo convite, ser ou senador na chapa do PDT ou candidato a vice-presidente do Ciro Gomes. Continua Mônica Bergamo. Datena tem mantido diálogo também com o vice-governador Rodrigo Garcia, que vai disputar o governo de São Paulo, etc, etc, etc. Ou seja, que ele também poderia apoiar o governo Rodrigo Garcia. Alguma coisa está errada aí. Profundamente errada. Há alguma coisa fora da ordem mundial, como diria o poeta popular. É uma coisa fora da ordem política brasileira. Isso aqui é o caos. Eu não estou me referindo, evidentemente, ao Datena, que pode ser, inclusive, que ele não tenha sido consultado ou conversado seriamente sobre essas três hipóteses. Mas o que chama atenção é que os que o procuraram, não estou dizendo em um eventual aceite dele, ou concordância, ou conversa, não, estou falando do lado de cá, do balcão, Tarcísio, Bolsonaro, PDT, Ciro Gomes e PSDB, João Dória. Mas são três formas diferentes de ver o Brasil e de fazer política e de leitura sobre o presente. Como é possível o mesmo personagem ser cortejado por três correntes tão distintas? Alguma coisa está errada. Não estou dizendo que é com ele, com o personagem aqui, mas com as correntes, porque não é possível que ele seja tão plural, usando uma linguagem do futebol de 1978, técnico, Cláudio Coutinho, seja tão polivalente que ele possa estar com o pé na chapa do Bolsonaro, o outro pé na chapa do PDT e com uma das mãos na chapa para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. É impossível. É impossível. Então, esses convites, essas conversas, essas prováveis alianças, elas não têm como base o que é fundamental, que é a questão política e ideológica. Onde está a ideologia aí? Não está.
O que está é um somatório de possibilidades na eleição de quantos por cento você pode levar estando com A, com B, com C, com D, com E, com F. Em momento algum, há uma discussão. Espera, mas por quê? Quer ser meu vice? Mas pensando o quê, o Brasil? Quer fazer a maior parte da minha chapa do Senado? Pensando o quê? Quer fazer parte da outra chapa do Senado? Pensando o quê? Insisto, eu não estou falando em relação ao convidado. Se é que foi convidado, registro, mais uma vez. O da Atena, não. Eu estou falando dos que o convidaram. Quer dizer, eles entendem no outro, ou seja, nele, o quê? Somente um possível arsenal de votos? Então, vamos cooptá-lo para trazer os votos, porque ele é um apresentador muito conhecido, mas isso é política, é um pensamento político ideológico, tem um projeto de governo, um plano? Não. Isso não ocorre só aqui no estado de São Paulo, isso ocorre na esfera federal. Notem, essas alianças que estão ocorrendo, não vai com esse, não vai com aquele, não, ó, o PSD, ora é o Rodrigo Pacheco, ora não é, mas o Rodrigo Pacheco é candidato, ora é Eduardo Leite, mas que está no outro partido, no PSDB, então precisa definir onde ele está. Ele está aqui ou está lá? Né? Não, veja, a confusão é total, é total. Mas se ele vai para o PSD, vai por quê? Porque o programa político dele não se adequava ao PSDB ou porque é uma oportunidade dele ser candidato a presidente e aparecer para o Brasil inteiro, sabendo que provavelmente será derrotado, nesse momento ao menos, né? Pelo que se desenha o cenário da última pesquisa, inclusive divulgada hoje. Então, vai percorrendo, vai olhando os estados, as alianças. Isso explica muito a situação que nós estamos. Falta consistência, falta projeto, falta plano. Por isso que o país está desse jeito. Porque aí você ganha a presidência e você vai governar com o Paulo, com o Pedro, com a Maria, com o José, com a Joaquina. Mas o que eles pensam? Não, você vai governar porque você vai cortar o queijo lá, os vários nacos e distribuir. Será que é os ratos? Não sei. Não é assim. Não é assim que nós fazemos um país. A aliança é fundamental, a aliança política. Ninguém está dizendo que você pode governar sem aliança. Claro que não. Claro que não. Né? Mas ela tem de se construir com base em valores, em propostas, em ideias, em projetos. É inacreditável que nós estamos em 2022 com hábitos lá do longínquo passado. Desse jeito, nós não saímos da crise que estamos vivendo. Porque em toda essa conversa, alguém apontou 5 caminhos para sair da crise, 5 questões fundamentais e discutiu e solidificou a sua ideia? Não, não. Então, quem vai ser? Pode ser esse convite porque é mulher. Aquele pode ser, aquele é do Nordeste. Aquele não sei o que mais. Espera, e a ideologia? Onde está a política? Né? Então, eu queria só deixar registrado esse ponto que me parece central para nossas reflexões. Porque quando você vai aqui, vamos voltar ao meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI, os grandes momentos da história brasileira quando tinha programas político-ideológicos. Foram os grandes momentos do Brasil, né? Quando o Brasil passou a ser olhado pelo mundo, e olhado com respeito, e com admiração. Né? Bem, eu faço questão de colocar isso, porque não dá. Há um ponto que eu já disse para vocês, e não é de hoje, que o Bolsonaro iria, em 22, voltar a vestir o seu traje preferido. Qual é o seu traje preferido? Né? É justamente o golpista, o nazifascista descarado, e tentar desmoralizar o processo eleitoral. Eu bati nessa tecla inúmeras vezes, e fui mostrando e os fatos foram reforçando. Veio o 7 de setembro, aquela conspiração desde o ano anterior, em 2020, que na verdade retroagia em 2019. Lembre-se, quando eu, em maio de 2019, né, eu até postei várias lives e vídeos aqui, mostrando como eu cantei a bola em maio de 19. E aí foi sério que eu fiz uma adjetivação grosseira, onde eu trabalhava, lá na Jovem Pan, para ser claro. Adjetivação grosseira. Quer dizer, defender o nazismo? Isso pode. Falar para matar todos os judeus, pegar seus bens para resolver a crise econômica? Tudo bem. Produzir milhares de fake news? Tudo bem. Apontar o nazifascismo em maio de 2019, tendo a coragem de fazer isso, que aquelas manifestações já em maio apontavam para isso,
adicional número 5, fechar Supremo Tribunal Federal, fechar Congresso Nacional, o tal artigo 142, impor a ditadura, era adjetivação grosseira. Adjetivação grosseira. E eu apontei lá. Aquilo foi crescendo. 2020, bombardearam, lembra? A sede do Supremo. Sara Geromini e seus 300, que eram 30. Ela pôs um zero a mais. Onde está Sara Geromini, que foi recebida no Palácio do Planalto pelo general Pateta? E ele confessou agora, dias atrás, o general Pateta, que tem um apelido de Heleno, o nome é Pateta, né? Recebeu uma criminosa, sim, que estava golpeando as instituições, ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal e congressistas. Foi recebida pelo ministro no Palácio do Planalto, pelo Pateta, né? Ou seja, aí 20 foi crescendo. Chegou em 21, ele preparou o golpe dia 7. Mas ele não é um Dom Pedro, ele queria falar uma independência ou morte, o golpe ou morte, né? E levantar uma pistola e não uma espada. Mas ele é ridículo, ele é patético, ele é um idiota. É um idiota, né? Então, esse imbecil que ocupa a presidência da República, que eu educadamente só chamo de mandrião, porque ele é vagabundo, não trabalha, né? Quis dar o golpe. E fracassou em Brasília e em São Paulo. E recebeu apoio 2 dias depois. Nem preciso contar toda a história, que você já sabe de cor, de quem, como, etc. E naquele momento, vide o arquivo do canal, né? Eu falava, isso é mentira. Ele está dando um passo atrás para dar 2 à frente. Acertei. E eu falei, ele vai atacar as instituições, ele quer ensanguentar o processo eleitoral, ele é um perigo para o Brasil, né? E sempre fui apontando a necessidade do impeachment, e as condições foram colocadas no ano passado. Mas aí você tem de agir. Assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. Ponto. As condições estavam colocadas no dia 8 de setembro, ali. A questão é que não agiram. No dia seguinte, ele, desesperado, foi pedir auxílio, você já sabe para quem, etc, etc, etc. Bem, vamos em frente. E eu falei que ele ia continuar atacando as instituições. Está desesperado, derrotado, porque ele sabe que vai para a cadeia. Ele e sua quadrilha, inclusive os filhos, né? Bela Megali, o Globo, né? Colunista do Globo, sempre importante passar por lá, tal. Ela escreveu, chamada, o almoço de Bolsonaro em Braga Neto com o alto comando do Exército. Falei, pô, por que ele vai ter a reunião com o alto comando do Exército, o criminoso Bolsonaro? Aí está lá o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, almoçaram na segunda-feira com o comandante do Exército. O encontro não consta da agenda oficial do criminoso. Isso sou eu, não ela. Ela está falando a agência oficial de Bolsonaro, né? Fonte das Forças Armadas relataram à coluna que o almoço teria ocorrido porque na segunda-feira houve reunião do alto comando, contou com todos os generais 4 estrelas. O almoço acontece, estrelas, né? O almoço acontece 10 dias depois e o presidente colocar em xeque mais uma vez a confiabilidade do sistema eleitoral e afirmar que o Exército detectou vulnerabilidade nas urnas. O TSE desmentiu as informações, Bolsonaro nunca apresentou nenhuma prova sobre as suas acusações. Bem, isso daqui é um sinal, evidentemente que ele sabia, quando ele fez esse almoço, que era para avisar, olha, eu estou almoçando com o pessoal, hein? Aguardem que eu estou sinalizando o que eu vou fazer. Deixou muito claro, né? E dizendo o seguinte, quem controla as Forças Armadas sou eu que sou comandante geral das Forças Armadas, como ele gosta de dizer. Não é ele. De acordo com a Constituição, é o presidente da República, que hoje é ele, amanhã pode ser outro. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, aí eu sempre mostrei como eles estavam querendo insubordinar as PMs e dizendo que nenhuma das 27 PMs, das 27 unidades da federação, os governadores tinham controle. Nenhum governador, zero, porque a insubordinação foi construída pelo criminoso Bolsonaro. E fazendo isso de forma aberta, descarada, sem nenhum problema, querendo transformá-las em milícias a serviço do seu golpe. E inúmeras vezes fez isso, demonstrou. Bem, e não falta exemplos, eu fui identificando no calor da hora. Estadão, protesto de PMs em Minas, reacende medo de motins pelo país. Especialistas temem a repetição das cenas registradas no Ceará e na Bahia.
onde o bolsonaristas insuflaram as polícias contra os governadores de oposição ao presidente. Vocês se recordam os episódios do Ceará, que acabou com o senador Cid Gomes sendo atingido por 2 balas, né, próximo ao coração, e os episódios da Bahia e aquele soldado que acabou, ou ficando louco, não sei, acabou sendo morto ali embaixo, ali na Barra, ali em Salvador, né? Trágico acontecimento e tal. Claramente, o Bolsonaro está sinalizando para suas bases, agora para os PMs, olha, não podemos deixar as coisas correrem com tranquilidade nessa eleição, não. Vamos melar o jogo. Comece a reivindicar o quê? Salário. Todos os estados, e não é acidental, todos estão com a corda no pescoço. Situação financeira muito difícil, agravado pela pandemia e por problemas de má gestão, de gestões anteriores e tal. Bem, a situação é muito difícil, muito difícil. E ele insufla a reivindicação salarial, que é a primeira coisa que pega, e com isso cria motins e desmoraliza os governadores. O caso de Minas Gerais hoje é o mais importante fato do dia, e que é relegado pelo um plano secundário pelo noticiário. O fato mais importante é esse. É aquela história, ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. O fato mais importante é esse. No caso de Minas Gerais, é um verdadeiro escândalo, porque eles protestaram contra o governador de lá, que é uma figura pífia, não é um Tancredo Neves, não é um Milton Campos, não é um Magalhães Pinto, é um tal de Zema, né? Que é uma figura patética, tal, reivindicando a questão salarial e fazendo uma passeata com, inclusive, soldados armados. Segundo a Folha de São Paulo, bombas e foguetes foram lançados pelos agentes de segurança na concentração de protestos na Praça da Estação, na região central da cidade. Vieram manifestantes de todo o estado e diz um dos manifestantes, a manifestação de hoje é o primeiro passo, os próximos vão depender do comportamento do governador Zema. Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça. Aí o comandante da PM de Minas Gerais divulga uma nota no fim de semana, uma nota do comando, que é inacreditável. Se tivesse governador em Minas, que agora tem um ocupante, um cara que senta na cadeira de governador. Governador ele não é. Não é um Tancredo Neves, não é um Milton Campos, não é um Magalhães Pinto, não. É o Romeu Zema. Pífio, medíocre, tão abaixo da história de Minas. Porque isso aqui era caso, a nota do comando do coronel da PM, de demissão imediata. Se ele fosse um homem de caráter, tivesse espinha ereta, né, realmente tivesse comando, não tem. É fruto da decadência das elites. Lembra do Triângulo de Ferro? São Paulo, Minas, Rio, que eu falei outro dia, nós comentamos? É isso aqui. Acertei mais uma vez. É isso. O comandante da PM disse, avizinha-se a manifestação marcada para o dia 21, que é hoje, né? Trata-se de um evento legítimo. Pô, fazer motim e passeata, ameaçar greve é legítimo. Olha que bacana. Inclusive com a participação de quem ombreia a nativa ou ombreou o bom combate, estabeleceu alicerces para estarmos onde estamos. Ou seja, ele sabe que é uma pessoa da ativa. Ele não fala nada. Continua o pseudo-comandante. Que vergonha, hein? Não temos dúvidas do nosso importante papel em diversas atuações diárias. Sabemos também que nada seríamos sem a presença ativa dos nossos veteranos e veteranas. Olha, os deputados também têm tido um papel importantíssimo, bem como as associações militares estaduais, em pautas que buscam garantir a sustentabilidade da família policial militar. Unidos, temos garantido os nossos direitos e a defesa e proteção do povo mineiro. No entanto, cuidemos para que nenhuma ação retire o brilho do respaldo. Olha, se eles já atingiram, olha, ele está dizendo que a ação garantiu a sustentabilidade da família policial militar, olha a contradição para o próximo parágrafo. No entanto, cuidemos para que nenhuma ação retire o brilho do respaldo que a nossa instituição conquistou até hoje, inclusive reconhecida como patrimônio do povo mineiro. Meu Deus. Qualquer ato que saia do campo de uma manifestação pacífica poderá fazer com que nossa marca seja apedrejada e dificulte a manutenção de nossa sustentabilidade. O texto é um caos, mal escrito, tem sérios problemas com a língua de Camões e do Grande Machado. Vamos lá. Nesse sentido, gostaria de relembrar que este comandante se mantém diuturnamente engajado na defesa dos interesses e direitos da corporação. Apoiando a manifestação, hein?
Bacana. E motim. Continuaremos em franca negociação com o governo do Estado, que já reconheceu nossas perdas inflacionárias e busca soluções para reposição da remuneração da tropa, que tem se desdobrado, inclusive na pandemia, para que o Estado continue a ser referência em segurança pública. Que Deus nos abençoe, não, que o demônio vos abençoe. Porque, espera um pouquinho, deixa Deus de lado. Isso daqui é claramente um sinal. Olha lá, motim. E nós sabemos o que significa um motim. Ou seja, o governo do Estado, provavelmente, não conheço assim, em detalhes as finanças do Estado de Minas Gerais, mas certamente deve estar com dificuldades, porque todos os estados estão, porque em muitas, com a crise caiu a arrecadação, etc, etc, etc. Né? Tem uma situação difícil. O que eles estão é colocando a faca no pescoço do governador. Isso daqui é gravíssimo, é gravíssimo. E com apoio do comandante da Polícia Militar. É um negócio inacreditável. Quando eu li isso daqui, esse comunicado, eu falei, agora, né? Agora a coisa vai ficar feia, ele vai ser demitido, tal, papapá, né? Então, e para piorar, a assessoria de imprensa da PM de Minas Gerais divulgou a seguinte nota: o comando da PM-MG reconhece que a manifestação é legítima, inclusive prevista na Constituição Federal. Não está prevista. Não está prevista, tá? E pede aos policiais militares da ativa que estejam de folga e de férias e os da reserva para que o ato seja pacífico e não traga nenhum transtorno para o povo mineiro. É um negócio assim inacreditável, quer dizer, o comunicado reforça a manifestação e, inclusive, dizendo que ela seria constitucional. Não, isso aqui é motim. Isso aqui é motim, é grave, é grave. Isso faz parte dos planos do Bolsonaro, tal qual eu tinha comentado aqui. Ele almoçou com o comandante, de todos os comandantes de todos os exércitos aqui, né, em Brasília, entenda-se. É claramente o retorno ao espírito golpista, o meu exército. Né? Os motins são insuflados por Bolsonaro, fazem parte desse plano golpista de criar o caos e impedir o bom andamento do processo eleitoral. Né? Bolsonaro vai usar como propaganda política que tem o controle absoluto do Exército e das PMs, e dessa forma coagir especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Consciente de que será derrotado, o plano de Bolsonaro é ensanguentar as eleições. É isso, sem tirar nem pôr. Ele quer ensanguentar o processo eleitoral. Está aí. Só não vê quem não quer. E eu já estou apontando antes. Esse era o plano. E, com isso, ele vai criar tensão nas Forças Armadas, nas 27 polícias militares, tem a liberação das armas. Lembra quantas vezes eu disse isso? E hoje está todo mundo hiper preocupado, né? Com essa liberação irresponsável de armas para os seus apoiadores. Ele quer criar uma espécie de milícia chavista aqui. Olha a proximidade, veja que é interessante, né? De todos aqueles que odeiam a democracia, como os chavistas e como os bolsonaristas, como eles são iguais, né? E sabendo que no processo eleitoral vai ser uma tragédia, e ele vai querer fomentar conflito de rua e vai criar problemas. Se as instituições não reagirem, teremos problemas, e elas estão reagindo. O Tribunal Superior Eleitoral, até o momento, está fazendo o que é absolutamente correto, está de parabéns, se age dessa forma. Essa é a forma, efetivamente, de agir. Não ter qualquer complacência com aqueles que querem violar a lei, a legislação e a Constituição, que é clara sobre o processo eleitoral, sobre liberdade de manifestação, de reunião, de pensamento, etc. Está tudo aqui garantido pela Constituição. E temos como guardião da Constituição, de acordo com o caput do artigo 102, o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, esse é o principal assunto do dia. Não é as bobaginhas do Bolsonaro, não são coisa ali, acolá, as alianças políticas com base no nada. Não, o principal assunto é esse. É aqui. Ele está preparando o clima de golpe. É isso. Ele quer criar tensão, ele precisa do caos. Liderança com o Bolsonaro não consegue conviver com a democracia, com as plenas liberdades democráticas, com o Estado Democrático de Direito, com a vigência plena
da Constituição de 1988. Ele precisa do conflito, do confronto, da guerra e do sangue. Do sangue. Ele é uma liderança sanguinária. Ele tem, sob a sua responsabilidade, 630 mil cadáveres da Covid-19. Nós não podemos esquecer isso. É esse criminoso sua caterva, que tenta esquecer tudo isso. Você vê toda a conversa de candidaturas, quem vai para o Senado aqui, quem vai para não sei o quê. Meu Deus, e a Covid não acabou? E as tragédias, e o roubo que essa quadrilha fez na estrutura de Estado, e a destruição da estrutura de Estado. E aí? E a PGR que não encaminha o relatório da CPI da pandemia, tantas sugestões lá de indiciamento, né? Porque a CPI não pode indiciar, ela aponta o indiciamento. Agora, cabe o inquérito ser realizado pelo Ministério Público. O que acontece? Que nada anda, nada anda. É inacreditável. Mas esse é o principal assunto do dia. Bolsonaro insufla motins nas PMs e é um primeiro passo para o golpe. Nós sempre aqui à frente dos outros. Voltamos ao José Américo de Almeida. Ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. É isso. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, está entre os milhares e milhares de inscritos, indique o canal um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Dica para ativar o sininho, que são as notificações. Avise as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Criamos também o apoiador do canal. O que é o apoiador? É aquele que, além de estar inscrito, gosta do canal e quer colaborar de duas formas. As duas formas são apresentadas, são muito simples. Você escolhe qual das duas você quer apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!